Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Ellen e eu ajudo mulheres TDAHs e autistas a criarem rotinas produtivas e equilibradas. E ainda lidar de maneira mais leve com o diagnóstico e com tudo que ele traz para nossa vida. E se você ainda não me segue no Instagram, o meu perfil é o @sinapse criativa e eu vou deixar aqui na tela para você não perder nada, porque lá no perfil do Instagram eu consigo compartilhar mais da minha rotina, mostrar como é os meus processos de organização e como eu lido com o diagnóstico de TDAH e de autismo. Então, bora começar esse vídeo oficialmente. E esse vídeo foi gravado alguns dias atrás. Eu estava num processo aí bem difícil de desapegar de alguns ciclos. Mais pra frente eu vou comentar com vocês que nessa nova fase da minha vida, com o diagnóstico do autismo, eu fui obrigada a fazer algumas mudanças bem brutas na minha rotina para que eu tivesse menos crises, para que eu tivesse mais qualidade de vida. E nessa fase que eu tô, isso significou abrir mão de um dos meus trabalhos no hospital, porque eu realmente não conseguia conciliar uma rotina saudável com esse trabalho, além do retorno financeiro não fazer grande diferença na minha vida, infelizmente. E aí, essa nossa conversa aqui não é sobre capacidade ou conseguir agendar horários e organizar minha rotina para que eu consiga dar conta de 2 ou 3 trabalhos e ainda viver com qualidade. É sobre fazer escolhas condizentes com o momento que você está vivendo. Esse trabalho que eu abri mão era um trabalho no qual eu era técnica e eu amava muito o que eu fazia, mas infelizmente o retorno financeiro da saúde aqui no Brasil muitas vezes não compensa o teu estado de saúde. E como vocês sabem, eu faço uma residência também na área da saúde e eu precisava de tempo para me dedicar tanto à parte teórica da residência quanto à parte prática. E trabalhando nesse outro trabalho, eu muitas vezes tinha que abrir mão das minhas noites e abrir mão de momentos que eu poderia estar em casa descansando e me recuperando para fazer esse atendimento como técnica. Então, com o coração partido, eu me despedi da equipe no qual eu trabalhei mais de 5 anos, mas eu tenho a certeza de que eu fiz o melhor que eu podia por eles e pelos meus pacientes, além de também ter dado a chance para uma colega que está iniciando na carreira agora. Talvez no próximo vídeo vocês acompanhem essa parte da despedida e o que eu tô fazendo para me desapegar também, porque realmente a cirurgia é uma parte muito importante da minha vida e ter que parar ela momentaneamente foi algo que deixou meu coração em pedacinhos. Mas eu sei que é necessário e eu sei que é para o meu crescimento profissional e que tudo é questão de tempo para a gente conseguir se encaixar e alinhar a rotina da forma com que a gente sonhou. Então eu resolvi trazer esse vlog aqui para mostrar um pouquinho da minha noite essa semana, porque a gente estava sem comida e eu precisava cortar temperos, arrumar a cozinha. A gente tinha lavado muita louça nessa semana, então tinha vários potes para guardar. Vocês vão acompanhar aí uma organização básica minha do período da noite. E apesar desse vídeo estar bem adiantado, com a velocidade alterada, eu demorei basicamente 1h30 para fazer tudo que eu tô mostrando para vocês aí nesse vídeo. Lembrando que cada realidade é uma realidade e aqui eu moro num apartamento super pequeno. E apesar das pessoas falarem, casa pequena, apartamento, flat, é mais fácil de organizar, eu discordo um pouco, porque a gente não tem onde colocar a bagunça e geralmente quando a gente começa a organizar um cômodo, a gente tem que terminar para que ele se torne funcional e acabe não atrapalhando outras áreas desse apartamento, outras áreas dessa casa. Então, casa pequena, na minha visão, é um pouquinho mais complexa de ser organizada do que uma casa grande. E aí, a primeira dica desse vídeo é deixar o alho de molho. Gente, eu já falei pra vocês que eu tenho transtorno do processamento sensorial, então eu tenho que tomar alguns cuidados quando eu tô na cozinha, quando eu tô fazendo limpeza, porque realmente tem coisas que me incomodam muito. E cortar temperos durante horas e lavar louça, encostar em comida molhada não é a minha praia definitivamente. Mas a gente tem que fazer algumas concessões e eu sempre que posso deixo todos os alhos, cebola, cebolinha, salsa, tudo que eu vou usar de tempero cortado em potinhos congelados por 2 motivos. Uma pela praticidade, então você tá vendo aí que eu tô cortando o alho naquele trituradorzinho que é maravilhoso e inclusive o meu nem é original e mesmo assim eu morro de amores por ele.
Então é pela praticidade e pela durabilidade. Sim, aqui em casa é eu, meu marido e a Pipoca. Pipoca não come nada disso, mas meu marido sim. Então, geralmente, para economizar tempo e para que a gente consiga fazer uma comprinha um pouquinho maior e as coisas não estraguem na geladeira, eu tenho o costume de congelar bastante tempero, bastante carne, de forma porcionada, né? Então, eu já coloco pequenas porções em potinhos para que a gente use nas refeições separadamente. E aqui em casa, a minha realidade é que eu não tenho um balcão para conseguir cozinhar perto do fogão. Então, basicamente, tudo que eu faço é na pia. Então, quando tem louça para lavar, eu tenho que me livrar da louça para que eu consiga cozinhar em paz e ter espaço para apoiar tudo que eu preciso. Eu já brinquei com vocês em outros vídeos que lavar a louça para mim aqui é um evento. Sim, eu tenho ordem para lavar as coisas, gosto de passar sabão em tudo, depois enxaguando. Só faço de forma diferente quando eu realmente não tenho espaço ou que tem formas muito grandes para lavar, como essa que vocês estão vendo aí no vídeo. Ai, Ellen, que chato, você torna tudo um evento. Não, pessoal, é porque eu trabalho fora e eu quase nunca estou em casa, então quem cuida muito da louça e da parte aqui de organizar e deixar as coisas mais ou menos no lugar é o meu marido. Acredite se quiser, ele lava uma louça 1000 vezes melhor do que eu. Obviamente ele tem mais paciência, ele tem mais ordem para lavar, mas sempre que eu posso e que eu tô em casa, a gente divide as tarefas e muda um pouquinho a rotina para que ninguém canse de fazer as mesmas coisas todos os dias. Nessa hora aí eu juro pra vocês que eu tava com vontade de gorfar. Gente, odeio lavar panelas com comida fria e é por isso que eu sou casada com meu marido, porque eu amo que ele lava essas panelas. Ontem eu tinha feito estrogonofe mais cedo. A comida é uma delícia, porém, limpar essa sujeirinha, essa comida molhada, é algo que me dá muito irk. E brincadeiras à parte, parte desses meus sintomas, desse meu jeito, realmente é do autismo, porque eu tenho dificuldades em encostar em determinadas texturas, em determinados tipos de roupa, determinados cheiros. Então, eu não sabia que isso pertencia ao autismo até eu ter o meu diagnóstico tardio. Veja bem, nem tudo que eu tô falando aqui pra vocês pertence ao autismo, tá bom? A única coisa é que o meu transtorno do processamento sensorial, a forma com que eu encaro os estímulos e percebo o mundo, é de maneira diferente. Então, tem coisas que me incomodam mais do que incomodam, por exemplo, talvez você que seja neurotípico e que tá me assistindo também, e que simplesmente tem nojinho e não liga, mas pra mim algumas coisas são bem mais intensas do que devem ser. Como mãe de pet não tem um minuto de paz, vocês podem ver que durante o vídeo inteiro eu estou conversando com a Pipoca, porque ela ainda é um filhote. Apesar de parecer um boizinho de 10 quilos, ela ainda tem 5 meses e ainda apronta muito por aqui. E como toda boa mãe de pet, a gente fica preocupado que eles possam morder algo, engolir algo. Inclusive, para as mães de pet que estão me assistindo e que estão pensando em ter bulldogs, pensem bem antes de comprar ou adotar, porque esses bichinhos são literalmente uns aspiradores de pó. Tudo que eles encontram, eles põem na boca, eles engolem, mesmo que aquilo não seja comestível, então o cuidado tem que ser redobrado. Inclusive, nesse mesmo dia que eu tô gravando o vídeo pra vocês aí mais cedo, Pipoca pegou uma meia e quase engoliu, tive que tirar a meia da goela dela, senão a cachorra ia ter que ir pra cirurgia. Imagina a minha cara ter que levar a cachorra pro pronto-socorro veterinário à noite pra tirar uma meia do estômago. Então, pessoal, voltando ao assunto da louça, porque às vezes eu me empolgo falando da cachorra, porque é um dos meus hiperfocos, eu sempre procuro deixar tudo limpinho, então separar os potinhos. Vocês estão vendo aí no vídeo, eu uso muito desses potinhos descartáveis. É possível lavar, condicionar eles dentro do armário, e são nesses potinhos que eu geralmente congelo as porções de carne, tempero, ou às vezes alguma comida que sobrou do dia anterior e que eu quero deixar um pouquinho mais compacta na geladeira. Por que eu uso esses potinhos? Além da quantidade ser reduzida, eu consigo reaproveitar eles diversas vezes, lavando e higienizando. E apesar de ser algo descartável, quando eu coloco na geladeira ou no armário, eles têm uma visibilidade e uma acessibilidade muito legal e deixa, além da geladeira e do armário ficarem bem bonitinhos, a gente consegue saber o que tem dentro. Além disso, uma diferença gritante entre esses potinhos e as Tupperwares convencionais é o valor de custo, obviamente, e o condicionamento de espaço. Então, geralmente a gente consegue encaixar eles de forma empilhada, fazendo com que a gente ganhe mais espaço também dentro da geladeira.
Algo que eu adotei para minha vida quando eu vim morar sozinha, quando eu me casei, né, é deixar tudo o mais prático e acessível possível. Inclusive, isso é um dos temas que eu sempre converso com as minhas alunas lá na mentoria de organização. A sua casa tem que ser funcional, tem que ser acessível, tem que ser visível. Tudo que você precisar usar, você tem que saber onde está. Eu costumo brincar que no mundo ideal, qualquer pessoa que chegar na sua casa em um momento de desespero, algum momento de precisão que você precisa indicar para alguém onde está determinado objeto, ela tem que ser capaz de achar com as suas instruções. E hoje em dia, com o estilo de vida que a gente tem, com a imprevisibilidade, tudo pode acontecer. Então, é um dos fatores que me fizeram mudar completamente a minha rotina, é deixar tudo de forma acessível. Temperos, produtos de limpeza, congelados, além de colocar nos potinhos descartáveis, de porcionar para que eu possa também economizar, eu deixo tudo anotado. Ai, Ellen, que coisa chata viver assim, cheia de regra. Não, gente, na verdade isso é liberdade. Quando eu congelo um potinho cheio de temperos, eu pego meu pincel atômico e escrevo no potinho: tempero tal, foi feito em tal dia. Dessa forma, eu evito que eu coma comida passada ou que simplesmente eu tenha congelado há muitos meses e não tenha lembrado daquele fato. E se chegar alguém na minha casa e eu precisar dar instruções, a pessoa vai saber com segurança exatamente o que ela tá pegando. Uma outra coisa muito legal também que me ajudou na minha rotina é que antes eu não comia comida amanhecida. Sim, gente, não é por frescura, tá? Faz parte da minha seletividade alimentar. No geral, eu sou obcecada por alguns tipos de alimento e não como outros, principalmente se eu não sei como foi feito, se eu não sei o ponto da carne, se eu não sei os temperos e a mistura que tem no meio. Então, por conta disso, eu sofri muito na minha vida. Já passei fome em casa porque não dava para a família se adaptar totalmente a mim. Então, hoje em dia, eu tomo muito cuidado ao preparar as comidas, ao congelar, separar, porque isso aumenta significativamente a minha chance de comer aquela comida e ter algo sempre pronto à minha disposição. Uma paradinha muito fofa aí pra dar uns beijos na pipoca, porque ninguém aguenta o jeito que esse cão é fofo e gostoso. Pra quem me segue no Instagram, que é o @sinapse criativa, vê que ela é um personagem principal lá no Instagram. Na verdade, eu desconfio que ela seja dona do perfil e eu esteja trabalhando pra ela. Porque esse cão às vezes aparece mais do que eu no Instagram e quando eu não posto sobre ele, quando eu não posto fotos da pipoca, a galera vem me cobrar no direct. Um absurdo, né? E aí, nesse momento, eu estou controlando um caos muito comum na casa de vocês também, que é guardar os talheres. Aqui em casa mora duas pessoas e às vezes eu abro a gaveta e não tem um garfo, uma faca. Sim, a gente vai usando tudo e vai deixando tudo no escorredor. Agora eu estou mudando esse hábito, então sempre que eu lavo eu tento guardar o máximo possível de coisas e talheres, até para que a pia não fique totalmente cheia. E ainda tem uma neura que eu tenho, que eu não sei se vocês têm, se tiver, coloca aí nos comentários, que é assim, se a louça ficou muito tempo escorrendo no escorredor ou muito tempo parada lá, eu acho que ela já não está mais limpa, então eu tenho que voltar ela para a cuba para poder lavar. Então, para que eu não faça trabalho dobrado, triplicado, eu procuro lavar, secar e guardar sempre que possível. Meninas, aqui eu não tô fazendo com que ninguém, assim, inspirando ninguém a ser como eu, tá bom? Eu tô mostrando um pouco da minha realidade e de dicas que costumam funcionar pra mim, sendo TDAH, sendo autista, tendo ansiedade, lidando com todas essas questões, uma rotina maluca, cachorro, marido, vida profissional e tudo mais que vocês já sabem que acontece por aqui. O jeito que eu levo minha vida costuma funcionar e alguns anos atrás eu jamais imaginaria que eu teria uma casa organizada, que eu teria uma vida funcional, até pelo meu histórico de ser extremamente bagunceira e desorganizada. Sim, acredite se quiser, eu não era a pessoa que eu sou hoje. E quando eu morava com os meus pais, o meu quarto era um completo caos. Eu só melhorei depois que eu vesti a capinha do TDAH, que eu tirei o diagnóstico da gaveta e comecei a pensar mais sobre isso, estudar mais sobre isso e falar, bom, acho que a minha disfunção executiva do TDAH é maior do que eu imaginava. Que a minha ansiedade e o meu perfeccionismo e até às vezes um possível quadro de toque prejudicava mais a minha rotina e a minha vida do que eu imaginava. Um fato curioso é que quando eu comecei esse meu processo de autoconhecimento, quando eu comecei a fazer psicoterapia, eu descobri coisas sobre mim que eu não imaginava. E muitas dessas coisas eram os motivos da minha desorganização, do meu medo de começar projetos novos, de mudar de carreira, de mudar de trabalho,
de me vestir melhor. Eu sei que aí parece que eu tô muito mulambenta, né? Mas eu fico assim de legging e camiseta em casa porque eu acho mais confortável, sensorialmente mais aconchegante. Mas eu tenho me preocupado mais com a minha aparência, com o meu cabelo. Sempre fui vaidosa, mas teve uma fase muito difícil, principalmente quando eu estava no auge da minha depressão, que eu não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade de organizar nada, eu simplesmente existia. E eu acho que são fases, e eu superei aquela fase. Mas se você tá passando por isso e muitas vezes não tem motivação para sair do lugar, comece com pequenos passos, principalmente em relação ao autocuidado. Tô falando aqui, você não precisa faxinar a casa todo dia ou fazer grandes mudanças na carreira, caso você tenha uma, mas sobre autocuidado, fazer uma unha, uma hidratação, se olhar no espelho com mais carinho, com mais compaixão. Eu acho que esses anos que eu estive numa depressão severa me ensinaram que eu não poderia me deixar de lado por pequenas coisas, sabe? E que eu merecia mais respeito e compaixão do que eu oferecia para as pessoas ao meu redor. Com os anos eu aprendi que eu oferecia muito para os outros e migalhas para mim. Sabe aquela famosa frase, amar ao próximo como a ti mesmo? Será que a gente está se amando a ponto de conseguir amar o próximo de forma genuína? Eu acho que aqui o assunto não é sobre o próximo, mas é sobre a gente, sobre o autocuidado, sobre a compaixão, sobre a paciência, sobre o tempo que a gente precisa para digerir, pensar e viver certos momentos, sejam eles bons ou ruins. Aprender que todo mundo tem altos e baixos, independente da fase da vida, e valorizar esses pequenos momentos de alegria, mesmo que você esteja passando por uma fase bem difícil. Chega de filosofar, né? Aí vocês viram que eu guardei os potes, e o que eu tô pegando aí são potes de família. Se tem uma coisa que aconteceu por aqui depois que eu me casei, é que agora eu trago marmita da minha sogra, marmita da minha mãe, e olha, valorizo muito essas marmitas, viu? Inclusive, sogra, se você estiver vendo esse vídeo, eu quero lasanha, tá bom? Mas brincadeiras à parte, isso também é uma forma de acúmulo. Eu sempre trago os potinhos, lavo e deixo nas sacolinhas. Assim que eu vou para minha mãe ou para minha sogra, eu já aproveito e levo todos esses potes para que eu não deixe a pessoa em falta, né? E também não fique acumulando um monte de coisas aleatórias aqui que no fim nem pertencem a mim. Gente, como esse vlog é bem realzão, eu tô gravando aqui mostrando pra vocês limpando o fogão. Eu não sei vocês, mas é a parte que eu menos gosto de limpar na cozinha, menos gosto de organizar, mas quando eu faço isso, o resultado final muda completamente e eu me sinto aliviada. E pra galera de plantão que não sabe limpar fogão, gente, aí ó, o Veja Cozinha é ótimo, desengordura, tira tudo que tá colado aí, se deixa de molho um pouquinho, depois passa a bucha, o paninho, tá tudo certo, tudo resolvido. Agora, se tiver um fogão tradicional, eu já não posso dar a mesma dica, porque eu não sei se funciona, tá bom? Uma outra dica bem legal, e isso se aplica ao momento que vocês estão assistindo o vídeo, é que sempre que eu preciso fazer tarefas assim, e eu tive um dia longo, ou quando eu começo a fazer essas tarefas no início do dia e eu sei que eu preciso fazer outras coisas de trabalho e lazer, eu preciso de um tempo pré-determinado para terminar tudo. Porque apesar de não morrer de amores sobre fazer faxina, eu muitas vezes perco a noção do tempo. Às vezes eu coloco um podcast para ouvir, uma música, e quando eu vejo eu quero faxinar tudo que eu encontro pela frente e acabo deixando coisas que são mais importantes, mais relevantes no meu dia de lado, com a desculpa que aquela tarefa de casa precisa ser feita. Então, o segredo para não se sentir sobrecarregada muitas vezes é priorizar. E priorizar sem dó, tá? Não é só pesar o que é mais importante, mas sim o que vai trazer mais prejuízo, o que vai impedir você de fazer uma outra coisa, se aquele ambiente é o mais funcional do teu dia, se você separou o ambiente adequadamente para aquela semana e para tudo que você vai fazer naquela semana. Então, tudo que eu mostrar aqui também é questão de priorizar e de abrir mão. Tem dias que a gente precisa abrir mão de tarefas, que a gente precisa abrir mão de pessoas e coisas. E aqui em casa a gente costuma brincar que existem dois ambientes que nunca podem estar bagunçados, que é a cozinha e a sala. E eu brinco com isso porque a cozinha pra gente é extremamente funcional, já que a gente passa bastante tempo em casa, ela precisa estar sempre de forma a nos servir da melhor forma. Além disso, a cozinha é integrada com a área de serviço aqui em casa. Então, se ela estiver bagunçada, a área de serviço também está bagunçada. E se a cozinha tiver um caos, eu provavelmente vou transferir a bagunça da cozinha para a sala.
Bom, e para quem mora em apartamento ou locais pequenos, deve imaginar que a sala é o local que você mais fica, que você mais usa, independente se eu tenho semanas cheias de home office ou de trabalho externo. E como não pode faltar, a gente sempre limpa a pia depois de lavar a louça, porque senão parece que a gente não fez o serviço certo. Dá a maior satisfação deixar a pia limpinha, brilhando. Tudo bem que aí eu não limpei a cuba direito, mas pelo menos aquela louça, aquele acúmulo que tava lá em cima, já foi embora e a cozinha fica com uma outra cara. Sempre que eu posso, eu preciso dar muita atenção na minha cozinha, porque realmente é o nosso cômodo, o nosso ambiente com maior nível de prioridade e de objetos físicos. Para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou a rainha dos potes, a rainha das panelas, a rainha dos utensílios domésticos. E sim, eu era uma compradora assídua da Shopee, do Mercado Livre, gosto dessas facilidades, mas tive que colocar o pé no freio, porque realmente morando em apartamento, sem espaço e também sem tempo, a chance de usar esse monte de quinquilharia é bem menor. Mas isso não me isenta de cuidar do que eu já tenho, e vocês podem ver aí que eu vou pegar vários potinhos para limpar, que eu preciso trocar os temperos que estão dentro. Afinal, hoje, nesse vídeo aqui, é quinta-feira, e na sexta tem sempre feira livre aqui perto de casa, e eu costumo comprar a maioria dos meus produtos na feira livre. Então amanhã, quando eu chegar com as compras, eu também vou gravar para vocês. Provavelmente vai sair no próximo vídeo como é que eu congelo os alimentos, mas é importante que eu tenha tudo limpinho, tudo fácil, para que também agilize esse processo quando eu chegar na feira livre, porque eu não sei aí na casa de vocês, mas aqui eu continuo higienizando tudo que eu posso, lavando realmente com água, sabão, água sanitária. E eu sei que demora quando a gente chega do mercado, da feira, mas economiza muito tempo para depois, conforme você for usando ao longo dos dias. E eu gosto muito desses potinhos pequenininhos para tempero. Basicamente, eu compro essa quantidade na feira, para que ele também não fique velho e eu não gaste além do que eu preciso. E não é todas as semanas, todos os meses que eu faço as mesmas receitas, então eu só compro um pouco a mais temperos que eu sei que eu uso sempre, como sal, orégano, pimenta do reino. Agora, outros um pouco mais diferentes, eu deixo para comprar realmente quando eu vou fazer receitas específicas e assim eu também consigo planejar um pouco melhor as minhas compras. E quando eu morava com os meus pais, a gente não usava muito desses temperos naturais, não tinha muita variedade. A minha mãe era uma pessoa bem básica para cozinhar e ela comprava muitos temperos prontos e nada de errado com isso. Gente, eu adoro caldo quinoa, adoro sazon, mas eu não posso usar com a mesma frequência que as pessoas que não têm nenhum problema usam por questões de pressão arterial, sim, porque aqueles temperos têm muito sódio, e porque eu sou muito intolerante, tanto à lactose quanto a glúten. Então, infelizmente, esses temperos prontos, eles vêm contaminados e não são muito saudáveis. Então, quando eu me mudei para cá, eu adquiri o gosto, né, e a preferência por temperos naturais. E assim eu consigo fazer as minhas misturinhas e a comida fica muito mais saborosa com temperos frescos do que esses mega industrializados. Então, fica aí dica. Essa parte aí que vocês estão vendo é o meu balcão e aqui cabe uma organização bem básica, bem simples, porque realmente eu deixo os temperos, alguns vidros, papéis. Eu já tentei guardar essas coisas que estão aí em cima, mas a gente usa todos os dias. E eu percebi que quanto mais eu guardava, mais bagunçado ficava dentro do meu armário, porque era um tira e põe o dia todo. Então, eu dei uma olhada aí nos temperos, o que tá dentro da validade, o que não tá, limpei o cesto. Tem muitos que estão dentro do potinhos, mas tem muitos que não estão, porque eu ainda preciso fazer uma triagem. E eu sempre procuro colocar em potinhos transparentes. E apesar de eu conhecer muito bem os temperos, eu não sei como eu aprendi isso, tá, gente? Tô só dividindo com vocês. Eu conheço pelo cheiro, pela aparência, pela textura. Sempre fui muito detalhista com isso. O meu marido não conhece, então, para que ele também não use coisas, por exemplo, pimenta demais ou um condimento de menos, sempre que ele cozinha sozinho ou cuida daqui e eu tô fora, eu sempre deixo tudo anotado também nas tampinhas e separado para que ele saiba o que ele tá usando também. Isso vai depender muito de quem mora com você, de qual é a sua realidade, se você mora sozinho, com família, mas esse princípio de deixar tudo anotado e da pessoa saber exatamente o que tem dentro daquele pote também se aplica a produtos de limpeza, principalmente se você é de uma geração que coloca produtos de limpeza na garrafa de Coca-Cola ou que você usa embalagens trocadas.
Eu não aconselho, e quando você usar, de preferência arranque rótulo e essas coisas, porque criança e idosos adoram usar as coisas sem prestar atenção. Nossa, agora que eu tô editando esse vídeo, eu percebi que eu devia ter colocado esses negócios de tempero antes de limpar a pia, de fato, porque eu derrubei uns farelinhos ali e tive que limpar de novo. Aí aqui eu tô dando uma higienizada, sempre coloco esses tapetinhos antiaderente, tem uns 2 ou 3 desse, sujou eu coloco na máquina, nenhum estresse. Aqui em casa dificilmente a gente lava a roupa na mão, a não ser que seja uma roupa extremamente delicada, e aí às vezes até compensa mandar lavar fora. Um outro hábito que a gente não tem aqui é passar roupa. Então, sempre que possível, eu coloco um spray de amaciante e eu deixo a roupa esticadinha. Tem seus benefícios e tem seus malefícios, nem sei assim se fala, mas aqui a gente não tem muito tempo para passar roupa. E como a gente usa muita camiseta, muita legging, muitas roupas informais, acaba não fazendo tanta diferença na vida real você está com uma roupa passada ou não. Se a minha mãe estiver assistindo esse vídeo, provavelmente ela vai me dar uma baita bronca, porque a minha mãe é super caprichosa para roupas e lavagem, e meus pais usam muito social, então ela vai me dar uma baita de uma bronca de eu falando para vocês que não é para passar roupa. E aqui em casa a gente tem uma presença onipresente, que é a pipoca, né? Você vê que a bichinha é muito ganso, eu nem chamei, ela já tá aí pra saber se vai ter comida ou não, porque esse bicho é muito esfomeado. E se eu bobear, ela pega pano, ela pega sapato, come chinelo, tudo que ela vê pela frente. Ah, vem os críticos de plantão falar, você não ensina, você não corrige. Gente, eu consegui fazer a cachorra fazer xixi no lugar certo na primeira semana que ela tava aqui, então eu já me considero uma vitoriosa. E olha, se eu pudesse, fosse um cachorrinho também, eu ia adorar morder borracha e chinelo. Então, é o tipo de coisa assim que eu guardo pra ela não comer e quando ela come, ela toma umas broncas. E aí vocês estão vendo a outra dona de casa aqui dessa casa, que é a minha airfry, e eu faço tudo nela. É a coisa mais legal que eu tenho. Inclusive, vocês viram aí minha cozinha super arrumada, super limpinha. E você é da turma da airfry ou não é? Coloca aqui nos comentários, porque aqui em casa a gente só não faz arroz na airfry porque não dá. E se dá também, comenta aí embaixo, porque eu não tava sabendo dessa belezura. Vocês perceberam que a pipoca é muito colada a mim, né? Geralmente eu passo o dia inteiro fora de casa e ela fica com um outro humano, que não é o favorito. Brincadeiras à parte, amor. Na verdade, ela ama muito o Gabriel, só que a gente tem uma conexão diferente. E aí, quando eu chego em casa, eu sempre tento brincar com ela. É claro que às vezes não dá tempo de separar um momento só pra isso, mas no fim do dia eu sempre dedico uns minutinhos pra ela. Nesse momento, eu gravei o vídeo porque eu tava tentando mostrar pra vocês que eu ia organizar a sala, que eu ia fazer uma manutenção básica aí, ia esticar a coberta do sofá, arrumar as almofadas, tirar as coisas que estavam no chão, mas simplesmente não foi possível neste momento porque o cão estava ligado no 220 e ela adora brincar no sofá pulando desse jeito. E apesar de amar cachorro, a gente prometeu que quando comprou a pipoca, na verdade a gente ganhou, que a gente não ia deixar ela subir no sofá. Doce ilusão, 5 meses e ela é mais dona do sofá do que a gente. Inclusive, se você tiver uma dica sobre pelos, por favor, coloque nos comentários aqui. A gente faz o que pode, mas esse bichinho aí solta muito pelo, então estamos sempre tirando pelo de tudo que você imagina. E como o sofá é da rainha, vocês devem imaginar que eu tive uma pequena dificuldade de arrumar ele enquanto ela estava solta. E sim, gente, solta porque na maioria das vezes ela fica presinha no cercadinho dela, porque ela é uma cachorra muito espoleta e muitas vezes a gente tá trabalhando e para não correr o risco dela comer alguma coisa, dela engolir alguma coisa, dela se machucar, porque ela ainda é um filhote totalmente sem noção, a gente tem que isolar uma parte da sala para que ela fique confortável, segura e bem quietinha lá enquanto a gente não pode dar atenção para ela. Foi o melhor jeito que a gente achou de setorizar um pedacinho da nossa sala para deixar ela confortável. Então lá ela tem o tapetinho higiênico, a casinha, os brinquedos, a caminha dela, e ela fica muito confortável, muito felizinha lá, apesar de ser o nosso grude. Olha a cara da bichinha aí. Ninguém fala que ela é tão terrível quanto ela aparenta não ser. Eu já comentei com vocês em outros vídeos que a chegada da pipoca aqui mudou muito a minha relação com a minha saúde mental, que eu sentia muita falta de um bichinho de estimação, principalmente depois que eu me casei, porque eu fui criada com passarinhos, tartarugas, gatos, cachorros, então eu sentia muito essa falta. E no início eu achava que não seria possível lidar bem com isso, com um animal de estimação, com um pet, oferecer o melhor que a gente pode, cuidar, veterinário, e ainda ter tempo de passear, brincar.
E aí, nos últimos meses que eu ganhei a pipoca, eu tenho visto que, na verdade, é tudo uma questão de organização e de adaptação, e que a pipoca aqui nessa família chegou só para agregar. E meu marido não gostava muito de cachorro, não curtia muito a ideia de ter cachorro dentro de casa. É um dos maiores xodós dele também, a cachorra agora. E aí, nessa parte final, eu tô tirando só extensões, algumas coisas do chão que a gente às vezes usa na sala por questão de espaço. Não fiz nenhuma limpeza a ponto de aspirar, passar pano, porque eu já havia feito isso no dia anterior e eu não faço esse tipo de faxina todos os dias. Nessa parte da sala, na noite que vocês estão vendo esse vídeo, é só uma manutenção realmente. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue, segue no Instagram, deixa o like, comenta aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!